E é uma das coisas que a gente sempre vê. A gente vem passando por um cenário muito desafiador, que cada vez mais a gente diminui a quantidade de alô lá na ponta. Como que a gente consegue, Juliano, melhorar o alô do outro lado, sabendo que vem nessa tendência de baixa? Cara, quando eu comecei lá na cobrança era 20, 30% e hoje trabalha abaixo de 5%, muitas das vezes os call centers. Cara, o problema é a métrica ou a tecnologia que vem por trás de um processo como esse. E vale um pouquinho de história, né? Eu tenho alguns anos, estou com quase 20 anos de mercado. Até uns 15 anos atrás, todo mundo queria ter a rota CLI, né? Quero sair por Embratel, por Vivo, por TIM e por aí vai. Antiga Oi. Era muito caro. Existiam as operadoras espelhinhos, que era uma forma de baratear. Um determinado momento o pessoal veio com um negócio diferente que era bina aleatório. O que, que é isso? É um número randômico que aparece no celular, mas por que vieram com um processo como esse? Basicamente porque com o provento da tecnologia começaram a implementar aplicativos de telefonia de uso geral no qual você, usuário, define se é um número bom ou um número ruim, é um spam ou não é uma fraude ou não é. Com isso, quando você tinha um número único na ponta, a conectividade ficou cada vez mais difícil num processo como esse. Então, esse foi um grande problema. Uma segunda questão que é um provento de tecnologia, daí eu, só para ficar no bate-bola, hoje, de cada 10 ligações que você faz, quantas você usa o canal de telefonia usual e quantas você usa o WhatsApp efetivamente por trás para fazer a chamada. Então, nesse X de tecnologia, cada vez mais o usuário sai da telefonia usual e usa um app de conexão de pessoa a pessoa para usar ele também para comunicação. O Brasil é um case mundial junto com a Índia de WhatsApp, a gente é totalmente fora da curva nesse sentido e teve também esse segundo movimento. Então, com esse provento de apps que travam ligações, mas o uso de apps de tecnologia no lugar do canal de voz propriamente dito, o canal de telecom ele foi reduzindo a utilização para o contato pessoa a pessoa e ficou muito mais para o contato empresarial. E com isso daí tinha muito spam, que não é à toa que aconteceu todas essas mudanças regulatórias, principalmente com a Anatel do meio de 2022 para cá, no qual a gente recebia tanta chamada que o pessoal parou de atender o telefone. E depois veio o provento do 0303, que só piorou a coisa. E agora a gente está com um grande desafio, né? Porque tem uma regulamentação que era para entrar agora em janeiro, a priori está postergada, não está cancelada, é muito importante dizer isso, mas que vai mudar muita característica, porque o que o órgão regulatório quer fazer na ponta? Ele quer que você, empresa, se identifique. A partir do momento que você se identifique e o usuário saiba quem você é, está tudo certo. Se você não se identificar, o crivo é muito mais alto num processo como esse. Então, eu diria que é uma má utilização, especialmente do nosso ecossistema, como EPS/call center, com questões de tecnologia mais regulatório por trás. Então, é um conjunto de informações que faz a gente chegar no momento atual. A gente tem culpa? Tem, com certeza, porque o ecossistema degradou muito a experiência com o usuário no final da linha. Então, é muito complicado essa situação e a gente tem que ir trabalhando formas de atuar da melhor forma possível. E uma das formas, como a gente falou, é o score. Eu vou dar um exemplo real nosso de dia a dia. A LEMT trabalha com 3 scores de telecom. A gente simplesmente tem a probabilidade lá de 0 a 100, mas no final tem 3, 2 e 1. O que isso quer dizer para a gente em telecom? O score 3 a gente vai ter uma conectividade de mais ou menos 25% da chamada, ou seja, 1 em 4 conecta. Se você descer para o 2, isso vai variar dependendo da carteira de 5 a 10. Se você vai para o 1, isso vai variar de 1 a 2%. Então, imagina no score 1, você a cada 100 chamadas conectar uma ou duas. E o que é mais complicado? A gente pega clientes com carteiras no qual 40, 50% das chamadas estão nesse telefone
de score 1. Daí o motivo de existir isso é um pouquinho mais longo, a gente pode até discutir aqui no bate-papo, mas daí o buraco é um pouquinho mais fundo. Boa. E toda vez que fala de telecom, fala de descagem, eu sempre venho um KPI que hoje muita gente olha, que é o famoso hit rate. Na tua visão, esse indicador é um indicador para poder realmente olhar a fundo, como os controls hoje toda hora falam, o hit rate tá baixo. Você tem amor ao seu emprego? Cara, não, é porque eu falo aqui, eu tenho a minha prerrogativa sobre o hit rate. Então, todo mundo que senta do outro lado, e a gente vai falar de analytics, ou vai falar de indicador, ou vai falar de telefonia, eu tenho que fazer a pergunta do bendito hit rate. É que eu vou até passar a mão no rosto, porque realmente é uma pergunta complicada pelo conceito, né? O hit rate basicamente é o conceito de atendida sobre tentativa. Se o discador estiver bem tabulado, se você não está dando um spin em excesso no mailing, pode ser um bom indicador. O problema é que ele é um indicador que pode causar vício por trás. Então, ele é um indicador válido? Sim, mas para mim ele é um indicador de topo de funil e não de final de funil. Quando me fazem essa pergunta de forma geral, eu falo, cara, vamos trabalhar indicadores um pouquinho mais consistentes? Eu acho que tem 2 indicadores que podem trazer um conteúdo um pouco maior. Um que não depende do operador na ponta, que é chamadas estendidas acima de X segundos. Esse X é uma definição sua, não tem certo ou errado, mas o que eu gosto de trazer muito para a mesa? Quando uma chamada passa de 10, 12 segundos, a chance de ter um humano por trás já é muito grande, porque já teve o tempo dela ficar muda, da caixa postal. Então, define-se um tempo, sei lá, 10, 12, 15 segundos e usa esse corte como uma chamada válida, que ela pode ser produtiva na ponta. Então, na minha humilde opinião, é um indicador muito mais consistente do que o hit rate puro. Uma segunda possibilidade é a taxa de CPC. Alguns gostam de derivar para CPCA, que para mim daí já é muito complexo. Mas tem já uma taxa, ou tem um ruído ou uma correlação com o operador na ponta que tem uma taxa de erro atrelada a isso. Então, sei lá, se você pegar chamadas estendidas, por exemplo, acima de 12 segundos, acho que é um indicador muito mais fidedigno do que o hit rate propriamente dito.